O que é o Espiritismo? Por Allan Kardec. Continuação do capítulo 1. Segundo diálogo, o cético. Meios de comunicação. Visitante. Falastes dos meios de comunicação. Poderíeis dar-me uma ideia disso? É difícil compreender como esses seres invisíveis podem conversar conosco. Allan Kardec. Com muito prazer. Vou fazê-lo, contudo, de forma resumida, porque isto exigiria prolongado desenvolvimento, que encontrareis minuciosamente em O Livro dos Médiuns. Mas o pouco que eu vos disser bastará para facilitar-vos a compreensão do mecanismo e servirá, sobretudo, para vos dar uma ideia de algumas das experiências a que podereis assistir antes de começar a vossa iniciação. A existência desse envoltório semimaterial, ou perispírito, já é uma chave para a explicação de muitas coisas e mostra a possibilidade de certos fenômenos. Quanto aos meios, são muito variados e dependem tanto da natureza, mais ou menos depurada, dos espíritos, quanto das disposições peculiares às pessoas que lhes servem de intermediárias. O mais vulgar, o que se pode chamar universal, consiste na intuição, isto é, nas ideias e pensamentos que eles nos sugerem. Trata-se, porém, de um meio pouco apreciável na generalidade dos casos. Existem outros mais materiais. Certos espíritos se comunicam por pancadas, respondendo sim ou não, ou designando as letras que devem formar as palavras. As pancadas podem ser obtidas pelo movimento de oscilação de um objeto, de uma mesa, por exemplo, que bate com o pé. Muitas vezes elas são ouvidas na própria substância dos corpos, sem que estes se movimentem. Esse modo primitivo é demorado e dificilmente se presta a comunicações de certo desenvolvimento. Foi substituído pela escrita, a qual é obtida de diferentes maneiras. Serviu-se, no começo, e algumas vezes ainda se serve, de um objeto móvel, como uma prancheta, uma cestinha, uma caixa, ao qual se adapta um lápis, cuja ponta pousa sobre o papel. A natureza e a substância do objeto são indiferentes. O médium coloca as mãos sobre esse objeto, ao qual transmite a influência que recebe do espírito, e o lápis traça as letras. O objeto assim empregado não é, propriamente falando, mais que um apêndice da mão, uma espécie de porta-lápis. Contudo, logo se reconheceu a inutilidade desse intermediário, que não passa de uma complicação do processo da escrita, e cujo único mérito está em demonstrar de modo mais palpável a independência do médium. Este último pode escrever, segurando ele mesmo o lápis. Os espíritos manifestam-se ainda e podem transmitir seus pensamentos por meio de sons articulados, que vibram no ar e nos ouvidos, pela voz do médium, pela vista, por desenhos, pela música e por outros meios que um estudo completo torna conhecidos. Os médiuns possuem, para esses diferentes modos de comunicação, aptidões especiais que dependem de seu organismo. Assim, temos médiuns de efeitos físicos, isto é, aptos para produzir fenômenos materiais, como pancadas, movimentos de corpos, etc. Médiuns audientes, falantes, videntes, desenhistas, músicos, escreventes. Esta última faculdade é a mais comum, a que melhor se desenvolve pelo exercício e também a mais preciosa, por ser a que permite comunicações mais extensas e mais rápidas. O médium escrevente apresenta numerosas variedades, das quais duas são muito distintas. Para compreendê-las, é necessário saber-se o modo pelo qual se opera o fenômeno. O espírito atua algumas vezes diretamente sobre a mão do médium,
a qual dá um impulso totalmente independente da vontade deste, e sem que ele tenha consciência do que escreve. É o médium escrevente mecânico. Outras vezes, atuando sobre o cérebro do médium, seu pensamento se comunica com o deste, que então, embora escrevendo de modo involuntário, tem consciência mais ou menos nítida do que obtém. É o médium intuitivo. Seu papel é exatamente o de um intérprete que transmite um pensamento que não é o seu e que, apesar disso, ele deve compreender. Ainda que, neste caso, o pensamento do espírito e o do médium se confundam algumas vezes, a experiência ensina a distingui-los facilmente. Obtém-se comunicações igualmente boas por estes dois gêneros de médiuns. A vantagem dos que são mecânicos é proveitosa principalmente para as pessoas que ainda não estão convencidas. Acresce notar que a qualidade essencial de um médium está muito mais na natureza dos espíritos que o assistem e nas comunicações que ele recebe do que nos meios de execução. Visitante. O processo parece-me dos mais simples. Eu mesmo poderia experimentá-lo? Allan Kardec. Perfeitamente. E digo mais, se possuirdes a faculdade mediúnica, tereis o melhor meio de vos convencer, porque não podeis duvidar da vossa boa-fé. Aconselho-os, contudo, a não tentar ensaio algum antes de acurado estudo. As comunicações do além-túmulo são cercadas de mais dificuldades do que se pensa. Elas não estão isentas de inconvenientes e mesmo de perigos para os que não têm a necessária experiência. É o mesmo que aconteceria àquele que, sem saber química, tentasse fazer manipulações químicas. Correria o risco de queimar os dedos. Visitante. Haverá algum sinal pelo qual se possa reconhecer a posse dessa aptidão? Allan Kardec. Até agora, não se conhece nenhum diagnóstico para a mediunidade. Todos os que julgamos descobrir são destituídos de valor. Experimentar é o único meio de saber se a faculdade existe. Além disso, os médiuns são muito numerosos, e quando nós próprios não o sejamos, é raríssimo não se encontrar um deles em algum membro da nossa família ou nas pessoas que nos cercam. O sexo, a idade e o temperamento são indiferentes. Eles aparecem entre os homens e mulheres, entre crianças, velhos, doentes e pessoas sadias. Se a mediunidade se traduzisse por um sinal exterior qualquer, isso implicaria a permanência da faculdade, ao passo que ela é essencialmente móvel e fugídia. Sua causa física está na assimilação, mais ou menos fácil, dos fluidos perispiríticos do encarnado e do espírito desencarnado. Sua causa moral está na vontade do espírito que se comunica, quando isto lhe apraz, e não na nossa vontade, donde resulta, primeiro, que nem todos os espíritos podem comunicar-se, indiferentemente por todos os médiuns. Segundo, que todo médium pode perder ou ver interrompida a sua faculdade, e isto quando ele menos espera. Como vedes, Senhor, bastam estas poucas palavras para mostrar que há nisso todo um estudo sério a fazer-se, a fim de que alguém possa inteirar-se das variações que esse fenômeno apresenta. Seria, pois, um erro crer que todo espírito possa vir responder ao chamado que lhe é feito e se comunicar pelo primeiro médium que apareça. Para que um espírito se comunique, é preciso, primeiro, que lhe convenha fazê-lo. Segundo, que sua posição ou suas ocupações lhe o permitam. Terceiro, que encontre no médium um instrumento apropriado à sua natureza. Em princípio, podemos comunicar-nos com os espíritos de todas as categorias, com os nossos parentes e amigos, com os mais elevados como com os mais vulgares. Porém, independentemente das condições individuais de possibilidade, eles vêm mais ou menos de boa vontade segundo as circunstâncias e, sobretudo, segundo a sua simpatia pelas pessoas que os chamam.
e não pelo pedido do primeiro que tem a pretensão de evocá-los por mero sentimento de curiosidade. Se quando na terra eles não se incomodavam com tais criaturas, também não se incomodarão depois da morte. Os espíritos sérios só comparecem às reuniões sérias, às quais são chamados com recolhimento e por motivos sérios. Não se prestam a responder perguntas de curiosidade, de prova ou com um fim fútil, nem também a experiência alguma. Os espíritos levianos vão a toda parte, calam-se, porém, nas reuniões sérias e se conservam afastados para escutar, como fariam estudantes numa assembleia de pessoas cultas. Nas reuniões frívolas, eles se divertem, zombam dos assistentes, respondem a tudo sem se importarem com a verdade. Os espíritos ditos batedores, e geralmente todos os que produzem manifestações físicas, são de ordem inferior, sem por isso serem essencialmente maus. Possuem uma aptidão de alguma sorte especial para os efeitos materiais. Os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, assim como os sábios da terra não se entregam a exercícios de força muscular. Quando aqueles precisam que tais efeitos se deem, lançam mão de espíritos atrasados, como nós nos servimos de trabalhadores sem qualificação intelectual para os serviços pesados. Médios interesseiros. Visitante. Antes de se entregarem a um estudo de longo fôlego, algumas pessoas gostariam de estar certas de que não vão perder o tempo, certeza que lhes daria um fato concludente, mesmo obtido à custa de dinheiro. Allan Kardec. Naquele que não se quer dar ao trabalho de estudar, há mais curiosidade que desejo real de se instruir. Ora, os espíritos, assim como eu, não gostam dos curiosos. Além disso, eles têm grande antipatia pela cobiça e jamais se prestariam a satisfazer a cupidez de quem quer que fosse. Crer que espíritos superiores como Fénelon, Bossuet, Pascal, Santo Agostinho se ponham às ordens do primeiro que os chame, a tanto por hora, é fazer uma ideia bem falsa das nossas relações com o mundo espiritual. Não, senhor, as comunicações de além-túmulo são assunto grave demais e exigem muito respeito para serem assim exibidas. Sabemos, aliás, que os fenômenos espíritas não se produzem como o movimento das rodas de um mecanismo, pois que dependem da vontade dos espíritos. Mesmo admitindo-se que o indivíduo possua aptidão mediúnica, nada lhe garante obter uma manifestação em dado momento. Se os incrédulos são levados a suspeitar da boa-fé dos médiuns em geral, seria muito pior se neles encontrassem o estímulo do interesse. Poder-se-ia suspeitar, e com razão, que o médium retribuído simulasse uma manifestação qualquer, quando o espírito não o auxiliasse, já que é desejo dele ganhar dinheiro de qualquer forma. Ora, além de que o desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade, repugnaria a razão evocar por dinheiro os espíritos das pessoas que nos são caras, supondo que eles consintam nisso, o que é pouco provável. Em todo caso, só se prestariam a isso espíritos de classe inferior, pouco escrupulosos quanto aos meios, e que não merecem confiança alguma. E estes mesmos, muitas vezes, encontram um prazer maligno em frustrar as combinações e os cálculos de seu evocador. A natureza da faculdade mediúnica opõe-se, pois, a que ela se torne uma profissão, pois que depende de uma vontade estranha à do médium e que lhe pode faltar no momento em que mais precise dela, a menos que ele a substitua pela astúcia. Porém, considerando-se que os fenômenos não se produzem ao acaso, mesmo admitindo-se inteira boa-fé, seria puro efeito do acaso se em sessão paga se produzisse exatamente aquilo que desejávamos ver para nos convencermos. Dai 100.000 francos a um médium e não conseguireis que ele obtenha dos espíritos o que estes não queiram fazer.
Essa dádiva, que viria desnaturar a intenção e transformá-la em violento desejo de lucro, seria antes um motivo para que ele fosse mal-sucedido. Quando todos estiverem convencidos desta verdade, que a afeição e a simpatia são os mais poderosos móveis de atração para os espíritos, compreenderão facilmente que os espíritos não atendem às solicitações de alguém que tem a ideia de servir-se deles para ganhar dinheiro. Aquele, pois, que precisa de fatos que o convençam, deve provar aos espíritos sua boa vontade, por meio de uma observação séria e paciente, caso deseje ser auxiliado por eles. Pois, se é verdade que a fé não se impõe, não menos verdade é dizer que não se pode comprá-la. Visitante. Compreendo esse raciocínio do ponto de vista moral. Entretanto, não é justo que aquele que emprega seu tempo a bem da causa não seja indenizado, já que fica impedido de trabalhar para viver. Allan Kardec. Em primeiro lugar, será mesmo no interesse da causa que ele o faz, ou no seu próprio interesse? Se deixou o seu trabalho, é porque não lhe satisfazia e esperava ganhar mais em um novo ou ter menos fadiga. Não há devotamento algum em se empregar o tempo em uma coisa de que se espera tirar lucro. É exatamente como se alguém dissesse que o padeiro fabrica o pão no interesse da humanidade. A mediunidade não é o único recurso. Se ele não a tivesse, procuraria ganhar a vida de outro modo. Os médiuns verdadeiramente sérios e devotados, quando não têm uma existência independente, buscam os meios de viver no trabalho ordinário e não abandonam suas profissões. Só consagram à mediunidade o tempo que lhe podem dar, sem prejuízo de outras ocupações. Empregando parte do tempo destinado ao lazer e ao repouso neste trabalho mais útil, eles se mostram devotados, tornam-se apreciados e respeitados. Além disso, a abundância dos médiuns nas famílias torna inúteis os médiuns profissionais, ainda que estes ofereçam todas as garantias desejáveis, o que é muito raro. Se não fosse o descrédito que acompanha esse gênero de exploração, para o qual me felicito de haver concorrido bastante, os médiuns mercenários se multiplicariam com muito mais rapidez e os jornais viriam sempre cheios de seus reclamos. Ora, para um que fosse leal, haveria 100 charlatães, que abusando de uma faculdade real ou simulada, teriam causado maior dano ao espiritismo. É, pois, um princípio. Todos quantos veem no espiritismo outra coisa que não seja a exibição de um fenômeno curioso, que compreendem e tomam a peito a dignidade, a consideração e os verdadeiros interesses da doutrina, reprovam toda espécie de especulação, qualquer que seja a forma ou disfarce com que se apresente. Os médiuns sérios e sinceros, isto é, os que compreendem a santidade do mandato que Deus lhes confiou, evitam até as aparências do que pudesse fazer pairar sobre eles a menor suspeita de cobiça, considerando uma injúria a acusação de tirarem qualquer lucro da sua faculdade. Admiti, Senhor, por mais incrédulo que sejais, que um médium nessas condições causaria sobre vós uma impressão totalmente diversa da que sentiríeis se lhe tivesses pago para vê-lo trabalhar. Ou, mesmo que fosseis admitido por favor, se soubesseis que atrás de tudo aquilo havia uma questão de dinheiro, concordai que o vendo antes animado de um verdadeiro sentimento religioso, estimulado somente pela fé e não pelo desejo do ganho, involuntariamente ele conquistaria o vosso respeito. E, seja ele ainda o mais humilde proletário, inspirar-vos-á mais confiança, porque não há motivo algum para suspeitardes da sua lealdade. Pois bem, encontrareis 1000 como este contra um que não esteja nas mesmas condições, sendo esta uma das causas que mais tem concorrido para o crédito e a propagação da doutrina, ao passo que, se ela só tivesse intérpretes interesseiros, não contaria a 4ª parte dos adeptos que tem hoje.
É perfeitamente compreensível que os médiuns profissionais sejam muito raros, pelo menos na França, que sejam desconhecidos na maioria dos centros espíritas da província, onde a reputação de mercenários bastaria para que os excluíssem de todos os grupos sérios, e onde para eles o ofício não seria lucrativo, por causa do descrédito de que se tornariam objeto e da concorrência dos médiuns desinteressados que se encontram por toda parte. Para suprir a faculdade que lhes falta ou a insuficiência da clientela, há falsos médiuns que tudo aproveitam, servindo-se das cartas, da clara de ovo, da borra de café, etc., a fim de satisfazer a todos os gostos, esperando por esse meio, na falta de espíritas, atrair os que ainda creem nessas tolices. Se eles só prejudicassem a si mesmos, o mal não seria grande. Porém, há pessoas que, sem nada aprofundarem, confundem o abuso com a realidade, e disso se aproveitam os maus intencionados para dizer que é nisso que consiste o espiritismo. Já vedes, pois, Senhor, que se a exploração da mediunidade leva à prática de abusos que prejudicam a doutrina, o espiritismo sério tem razão de não aceitá-la, de repelir o seu auxílio. Visitante. Tudo isso é muito lógico, concordo. Entretanto, como os médiuns desinteressados não se acham à disposição de qualquer pessoa, nós nos sentimos constrangidos de os incomodar. Tais escrúpulos, porém, não nos embaraçam quando buscamos aquele que recebe uma paga, pois estamos certos de que não lhe vamos roubar o tempo. Muita gente que deseja convencer-se encontraria mais facilidade se existissem médiuns públicos. Allan Kardec. Se os médiuns públicos, como lhes chamais, não oferecem as garantias requeridas, como poderiam ser úteis para levar alguém à convicção? O inconveniente que assinalais não destrói os outros, bem mais graves que já vos citei. As pessoas iriam procurá-los mais por divertimento, para ouvir a buenadicha, do que como meio de instrução. Aquele que deseja seriamente convencer-se encontra os meios de que precisa, mais cedo ou mais tarde, se tiver perseverança e boa vontade. Porém, quando não está preparado para tal, não é por assistir a uma sessão que ficará convencido, sobretudo se sair dali com uma impressão desfavorável, e, portanto, menos disposto a prosseguir num estudo em que nada viu de sério. É o que tem provado a experiência. A par das considerações morais, porém, os progressos da ciência espírita, fazendo-nos conhecer melhor as condições em que se produzem as manifestações, mostram-nos hoje uma dificuldade material de que antes não se suspeitava: a necessidade de afinidades fluídicas entre o espírito evocado e o médium. Ponho de lado toda a ideia de fraude e embuste, e suponho que exista a mais completa lealdade. Para que um médium profissional possa oferecer toda a segurança às pessoas que o venham consultar, é necessário que possua uma faculdade permanente e universal, isto é, que ele possa comunicar-se facilmente com qualquer espírito e a todo o momento, para estar constantemente à disposição do público, como um médico, e satisfazer a todas as evocações que lhe sejam pedidas. Ora, isto é o que não se encontra em médium algum, seja entre os desinteressados, seja entre os outros, e isto por causas independentes da vontade do espírito, o que não posso desenvolver aqui, porque não estou fazendo um curso de espiritismo. Limito-me a dizer-vos que as afinidades fluídicas, princípio do qual derivam as faculdades mediúnicas, são individuais e não gerais, podendo existir do médium para tal espírito e não para tal outro. Que sem essas afinidades, cujas variantes são múltiplas, as comunicações são incompletas, falsas ou impossíveis. Que na maior parte das vezes a assimilação fluídica entre o espírito e o médium só se estabelece depois de algum tempo. Ou somente uma vez em 10 acontece que ela seja completa,
desde a primeira vez. Como vedes, Senhor, a mediunidade é subordinada a leis, de certo modo orgânicas, às quais todo médium está sujeito. Ora, não se pode negar que isto é um obstáculo para a mediunidade profissional, uma vez que a possibilidade e a exatidão das comunicações decorrem de causas que não dependem do médium nem do espírito. Veja-se mais adiante, no capítulo 2, o parágrafo sobre os médiuns. Se, pois, repelimos a exploração da mediunidade, não é por capricho, nem por espírito de sistema, mas porque os princípios que regem as relações com o mundo invisível se opõem à regularidade e precisão necessárias naquele que se põe à disposição do público, e a quem o desejo de satisfazer a clientela que lhe paga arrasta ao abuso. Com isso, não quero dizer que todos os médiuns interesseiros sejam charlatães. Digo somente que a ambição do ganho impele ao charlatanismo e autoriza a suspeita de velhacaria quando não a justifica. Quem deseja convencer-se deve, antes de tudo, procurar elementos de sinceridade.